Olá, tudo bem? Como estamos? Estamos bem de quarentena? Espero que sim. Nós vamos hoje, neste nosso segundo encontro em sequência ao anterior, quando nós falamos sobre a contestação, nós vamos hoje falar sobre a réplica. E vai ser muito difícil que a gente tenha essa conversa, essa aula, sem poder usar palavrão, que eu não posso ofender ninguém, nada, né? Vai ficar gravado para sempre, e sem poder falar mal de nenhuma instituição de ensino localizada, enfim. Nós vamos hoje começar pensando o seguinte: na aula passada nós estudamos a contestação, e aí quando nós estudamos a contestação, nós estabelecemos lá desde o início, quando começamos a contestação, que dentro da contestação o réu ele podia apresentar uma defesa processual. Lembram-se que era uma preliminar, nós apresentamos na forma de preliminar, que era um vício, um defeito do processo, como por exemplo a incompetência do juízo, uma nulidade que havia dentro do processo, uma eventual alegação de prescrição, de litispendência, de coisa julgada. Enfim, existem diversas matérias processuais e de defesas processuais que podem ser apresentadas. Aí nós vimos também que dentro do mérito, o réu ele pode apresentar uma defesa de mérito que é direta, que é aquela em que ele nega a existência dos fatos narrados pelo autor na petição inicial, e que ele pode apresentar uma defesa de mérito indireta, que são aquelas situações em que ele apresenta um novo fato na contestação, fato este apresentado por ele, réu, que é impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ok? E ainda vimos também que, claro, qualquer impugnação em relação à matéria de direito apresentada na contestação, a fundamentação jurídica apresentada na contestação, ela deve ser combatida dentro do mérito na contestação. Eu falei, na petição inicial deve ser combatida dentro do mérito na contestação. Tranquilo isso, fácil, compreendido. Aí vamos pensar o seguinte: uma vez apresentada a contestação pelo réu, automaticamente é aberto o prazo de 15 dias úteis para que o autor ofereça réplica à contestação apresentada pelo réu? E a resposta é não. Primeiro que a réplica não é uma peça automaticamente, não é uma oportunidade automaticamente concedida dentro do processo. Existem regras dentro do Código de Processo Civil, existem hipóteses dentro do Código de Processo Civil, e essas hipóteses elas têm que ser rigorosamente observadas para que seja válida essa oportunidade de manifestação de réplica. E sobretudo, quando e se o juiz abrir a oportunidade para o autor oferecer réplica, é muito importante que se estabeleça o que pode ficar determinado, o que pode ser delimitado, o que pode ser dito, para que serve a peça de réplica dentro do Código de Processo Civil e dentro do processo. Se nós não estabelecermos mentalmente essa obrigatoriedade de que para que serve, se nós não a usarmos para o objetivo correto, nós vamos invariavelmente estar apresentando uma peça meramente procrastinatória, protelatória, com repetição de argumentos já apresentados e que não deve ser tolerada e nem admitida, ok? Vamos por partes. Veja o que o legislador pensou. Obviamente, em relação aos fatos que foram narrados pelo autor na petição inicial, o réu ele já teve a oportunidade de fazer a impugnação na contestação, correto? Cada um falou uma vez. O autor deu a versão dele sobre os fatos na petição inicial e o réu deu a versão dele sobre os fatos na contestação. Se na contestação o réu apenas apresenta uma defesa de mérito direta, ou seja, ele fala que não é verdade, não são verdadeiros os fatos narrados pelo autor na petição inicial, se ele nega a existência ou a veracidade dos fatos narrados pelo autor, não haverá réplica. Não há o que ser replicado, não há o que ser rebatido pelo autor.
cada um já teve uma oportunidade. Lembra do princípio da igualdade? Norteador, igualdade de tratamento das partes, igualdade de oportunidades, previsto lá há ano e dias atrás, quando nós estudamos os princípios fundamentais, as normas deontológicas aplicáveis ao processo civil. Então, ok, está tudo certo, né? Se uma vez o autor falou e deu a versão dele, depois o réu falou e deu a versão dele, está tudo bem, não haverá réplica. Fácil. Agora, veja o que o legislador pensou. Primeira hipótese em que deve haver réplica: se o réu, na contestação, ele apresentou uma defesa processual, uma defesa preliminar. Por quê? Porque as defesas preliminares, as defesas processuais, como nós já vimos, elas nem sempre levam à extinção do processo, mas podem levar à extinção do processo, sem resolução do mérito, ou até no caso de prescrições de decadência. E lá no início do Código de Processo Civil, nos artigos 1º a 12 do Código de Processo Civil, quando ele estabelece os princípios sobre os quais fundamentam o processo civil, ele estabelece que o juiz ele não pode proferir uma decisão contrária a uma das partes sem que antes ela seja ouvida. Então, olha o que acontece. Imagine que você, réu, alegue na contestação uma preliminar, uma defesa processual de ilegitimidade passiva. Qual que é o seu objetivo? Por que você está alegando isso dentro do processo? Você está alegando isso dentro do processo porque você quer que o processo seja extinto sem resolução do mérito em virtude da ilegitimidade. Agora, veja, o autor propôs ação contra você e disse que você era a pessoa legitimada. Você contesta a ação dizendo que não tem legitimidade. O juiz, se acolhe aquilo que você, réu, alega, vai extinguir o processo sem resolução do mérito, e isso é uma decisão contrária aos interesses do autor. Nesta hipótese, então, porque há uma defesa processual apresentada pelo réu na contestação, para garantir a validade do processo, o juiz precisa abrir o prazo para que o autor ofereça réplica. E o que ele vai fazer na réplica? Ora, se foi aberto o prazo de réplica, a oportunidade de réplica, apenas em decorrência de ter sido apresentada uma defesa processual pelo réu na contestação, a réplica vai servir exclusivamente para que o autor possa impugnar a matéria referente à defesa processual apresentada pelo réu. É um apelo, é um pedido encarecidamente. Os senhores não vão fazer uma peça de réplica e sair falando de tudo que foi dito pelo réu na contestação. Não, veja, você já disse, autor, o que você quis sobre a versão dos fatos na sua petição inicial. O réu já apresentou a versão dele dos fatos na contestação. Se a réplica foi aberta em virtude da apresentação de uma defesa processual pelo réu, porque, por exemplo, ele apresentou uma arguição de ilegitimidade passiva na contestação, a finalidade da réplica é impugnar esta e única e exclusivamente esta arguição preliminar de ilegitimidade passiva. A réplica, ela não serve para você rebater tudo que foi dito na contestação, porque na verdade a contestação já é uma impugnação daquilo que você disse na petição inicial, ok? Então nós vamos combinar o seguinte: primeiro primeiro fundamento pelo qual se abre a oportunidade de réplica dentro do processo civil é na hipótese da apresentação de uma defesa processual pelo réu. E quando esta oportunidade é aberta para o autor, para que ele apresente réplica em virtude de ter sido apresentada pelo réu na contestação uma defesa processual, a finalidade da réplica é impugnar, contradizer exclusivamente esta matéria, esta defesa processual que foi apresentada pelo réu na contestação. Tranquilo, combinado, fácil, ninguém nunca na vida vai sair que nem um maluco doido impugnando tudo quanto é coisa que foi alegada pelo autor, pelo réu na contestação, certo? Tranquilo. Segunda hipótese:
O que o legislador pensou foi o seguinte: olha, pode ser que, claro, na contestação o réu apresente uma defesa processual, uma preliminar, mas pode ser que não. Mas, muito embora ele não apresente uma defesa preliminar, uma defesa processual, a defesa de mérito, ela pode se dar de duas formas. Ela pode ser a defesa de mérito direta ou a defesa de mérito indireta. A defesa de mérito direta, ela não vai dar a possibilidade de réplica, porque na defesa de mérito direta é só réu negando a existência ou a veracidade do fato que foi narrado pelo autor na petição inicial. Ok, seguiremos com o processo a partir da próxima aula. Agora, se na defesa, na contestação, o réu apresentou uma defesa de mérito indireta, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ele está, na verdade, apresentando um novo fato dentro do processo. Lorácio, me dá um exemplo, porque eu não estou entendendo nada, esse negócio não entra na minha cabeça aqui, estou muito no negócio do corona. Veja, vamos com calma. Pense o seguinte: imagine que você lá na petição inicial tenha dito, olha, foi celebrado um contrato entre o autor e o réu, você contou uma história contratual. O réu, na contestação, ele pode dizer o seguinte: defesa de mérito direta, o contrato nunca foi celebrado, o contrato não existe. Se isso só foi isso alegado, não vai ter réplica. Mas se você, réu, na contestação, alegou, por exemplo, foi celebrado um aditivo posterior ao contrato, um acordo posterior ao contrato, um acordo liberatório, uma modificação de cláusulas contratuais, uma modificação de data de pagamento e esse contrato não é exigível, ou, olha, ocorreu um fato imprevisível posterior ao contrato, aquela teoria que permite a resolução do contrato por onerosidade excessiva. Então, olha, posteriormente ao contrato ocorreu um fato. Você contou uma história nova para o juiz, você trouxe um fato novo para o juiz. Você, réu, quando foi fazer sua contestação, trouxe um fato novo, um fato que impede, que modifica ou até que extingue aquele direito que o autor alegou ter na petição inicial. Nesta hipótese, se você apresenta esta defesa dentro da contestação, que é de mérito, mas é defesa indireta, porque ela não é uma defesa que nega o fato do autor, mas sim uma defesa que traz um novo fato capaz de modificar o direito do autor, esta é a segunda hipótese em que o juiz deve abrir para o autor a oportunidade do prazo de 15 dias úteis para que ele ofereça réplica à contestação. Nessa peça de réplica à contestação, o que caberá ao autor? O que ele tem que fazer? Veja, o autor, se a réplica foi aberta, se a oportunidade de réplica foi aberta, para que o autor ele apresente a sua impugnação aos fatos novos narrados pelo réu na contestação, que é esse que impede, modifica ou extingue o direito do autor, então a réplica estará limitada para que o autor apresente apresente sua impugnação sobre o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito apresentado na contestação. Veja que a réplica ela é sempre uma peça limitada. Não é para sair falando de tudo que foi dito na contestação. Eu vejo réplicas na prática, dá vontade de chorar. Por quê? Dá vontade de falar que a pessoa é formada naqueles lugares. Mas dá ódio mortal, porque a pessoa pega a réplica, faz 74 páginas de réplica para ficar impugnando tudo que foi dito, inclusive matérias de lei, de tudo que foi dito pelo réu na contestação, e ela nunca terá essa finalidade. A réplica, originariamente, ela tem uma de duas ou até duas finalidades. Ela serve para que o autor impugne a defesa processual, a preliminar apresentada pelo réu na contestação. 2, para que o autor possa, em réplica, impugnar a defesa de mérito indireta apresentada pelo réu na contestação. Ou seja, ou ele vai usar a réplica para impugnar uma preliminar que foi apresentada pelo réu na contestação, ou ele vai usar a réplica para impugnar uma defesa, uma delas da defesa de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
defesa indireta apresentada pelo réu na contestação. Pode acontecer as duas coisas? Pode. Por quê? Porque o réu na contestação, ele não pode ter apresentado uma preliminar e uma defesa de mérito indireta. Então, eventualmente, se ele apresenta na contestação uma preliminar e uma defesa de mérito indireta, então, nesta hipótese, a réplica poderá servir para duas coisas. Tranquilo? Fácil. Agora, a última hipótese em que é cabível a réplica dentro do processo civil é quando na contestação, veja, vamos voltar só um pouquinho na sua cabeça. Qual é a oportunidade que o autor tem de apresentar prova documental? Petição inicial. Então, junto com a petição inicial, devem ser apresentadas pelo autor todas as provas documentais de que ele dispõe naquele momento. Qual é a oportunidade para que o réu oferte prova documental? É com a contestação. Então, com o protocolo da contestação, ele pode apresentar documentos de prova, documentos probatórios, que a gente chama dentro do processo. E o que o legislador pensou? Ora, quando o autor ele juntou documentos nós não estamos falando de documento pessoal, documento de procuração, nós estamos falando de documentos comprobatórios, juntou o contrato, juntou documentos de prova. Quando o autor juntou os documentos de prova na petição inicial, o réu já pôde falar sobre esses documentos na contestação. Só que além de poder falar sobre esses documentos na contestação, foi permitido ao réu que ele juntasse na contestação outros documentos, não foi? Porque ele pode juntar os documentos que ele entenda que são probatórios daquilo que ele alega na contestação. Então veja o que o legislador pensou. A terceira e última hipótese de cabimento da réplica é quando e se o réu juntou documentos probatórios na contestação. Então, se com a contestação o réu juntou documentos de prova dentro do processo, aí nós temos que abrir prazo de 15 dias para que o autor, em réplica, ele se manifeste sobre os documentos apresentados pelo réu na contestação. Veja que, mais uma vez, a réplica tem função limitada dentro do Código de Processo Civil. Ela vai servir, neste caso, apenas e exclusivamente para que o autor ele se manifeste, para que ele possa impugnar, para que ele possa apresentar as suas argumentações acerca daqueles documentos que foram apresentados pelo réu na contestação. Tudo bem? Facinho. Aí veja, então nós sabemos que apresentada a contestação pode ou não haver réplica. A réplica ela poderá ser uma oportunidade dentro do processo se ocorrer uma de três situações, ou pelo menos uma das três. Pode acontecer as três, não tem problema, vai ter réplica. Mas se acontecer pelo menos uma das três, também vai ter. Defesa processual apresentada pelo réu na contestação, defesa de mérito indireta apresentada pelo réu na contestação ou a apresentação de documentos probatórios pelo réu na contestação. Ok? Fácil. Aí veja, autor oferece réplica. Vai ter tréplica para o réu? Autor falou na petição inicial, réu falou na contestação. Damos ao autor, nessas três hipóteses, a oportunidade de falar em réplica. Vai ter tréplica? Depende. Só haverá tréplica quando e se o autor na réplica juntou outros documentos comprobatórios. Ok? Então veja, o autor na petição inicial juntou documentos e podia fazer isso. O réu na contestação, ele teve a oportunidade de impugnar os documentos apresentados pelo autor e teve a oportunidade de juntar novos documentos. Porque ele juntou novos documentos, a gente abre réplica para que o autor se manifeste sobre estes documentos. Se o autor, ao se manifestar sobre esses documentos, juntar outros documentos, aí haverá tréplica para que o réu possa exclusivamente impugnar esses documentos apresentados pelo autor em réplica.
Parece trava-língua, né? Parece que a gente está num sisteminha de trava-língua, mas não é, e não é difícil, ok? Então, hoje o que eu quero que você entenda é que a réplica é uma peça com aplicação e utilidade limitadas dentro do Código de Processo Civil, que a oportunidade de réplica para o autor ela só vai ser aberta se ocorrer uma das 3 hipóteses que nós conversamos. Fora isso, o autor não terá oportunidade de réplica dentro do processo. E também temos que levar compreendido que a tréplica para o réu será uma oportunidade exclusivamente concedida quando e se teve réplica e se na réplica o autor juntou algum documento comprobatório daquilo que ele está alegando em réplica. Tudo bem? Facinho. Hoje é dia de entrega de trabalho semestral para 1/3 dos senhores. Não perca o prazo do seu protocolo, que vai até às 23h59, conforme combinamos no Aluno Online. Nos encontramos na quinta-feira, no horário da nossa aula, que é às 20h50, para que possamos fazer uma transmissão ao vivo e uma conversa ao vivo, para que vocês possam tirar dúvidas sobre contestação e sobre réplica. Juntem as suas dúvidas para que nós possamos conversar nesta data. Se ninguém tiver dúvida, nós vamos mesmo ao vivo seguir com a matéria e vamos estudar o julgamento conforme o estado do processo. Tudo bem? O material de apoio da aula está no Aluno Online, dá uma olhada e até quinta-feira.